O camisa 10 do Brasil. O camisa 10 do Brasil em cada Copa do Mundo, né? Do Eurofute aí, do canal Beatfoot. Vai ter canal aí, vamos ver. Ao redor do mundo, a camisa 10 é sinônimo do craque do time. E em Copas do Mundo, a 10 tem um peso maior ainda e muito por conta do Pelé. Mas o engraçado é que o Pelé só vestiu a 10 do Brasil por um acaso do destino. E eu já vou contar essa história pra vocês porque hoje a Camisa 10 é a camisa mais pesada do futebol, né? A 9 também é grande, né? A 9 é foda demais. gente vai falar um pouquinho de todos os camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo, com muitas A 7 é só do Cristiano, né? A 7 é só do Cristiano, não lembro nem outro camisa 7. histórias incríveis, por exemplo, de um 10 que praticamente não jogou, um que tinha o apelido de coice de mula, Que e isso? o fato de que nas primeiras Copas simplesmente ninguém vestiu a 10. E vamos falar então do primeiro camisa 10, que é uma questão um pouquinho complicada, porque no futebol bem antigo, a numeração não era importante e praticamente lugar nenhum no mundo utilizava. Os números nas Ô, camisas louco. só começaram a se popularizar lá mais ou menos nos anos 50. Então nas primeiras Copas do Mundo, de 1930 até 1938, o Brasil entrou em campo sem um camisa 10, e sem um camisa 9, e sem um camisa 11, simplesmente não tinha numeração. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, as Copas pararam, né, e no retorno, aí foi justamente em 1950, naquela Copa que foi no próprio Brasil, que os times entraram em campo, então, pela Maracanaço, maior derrota da história do Brasil, né? a primeira vez com uma numeração nas costas. E assim o nosso primeiro craque portador da 10 foi o senhor Jair Rosa Pinto, que no Aí, momento ó, da é o Copa era Pinto. jogador do Palmeiras e que futuramente viria a jogar Aí com é o Pelé. foda. Não tinha que ter sido Palmeiras, não, né? Aí Do é foda. Santos. Antes da Copa, ele já tinha vencido a Copa América em 1949, sendo Ô, louco. artilheiro com 9 gols marcados, e o seu apelido era Coice de Mula por conta da força do chute que ele dava na bola, resultando muitas vezes ali em patadas Caralho. indefensáveis. Diz a lenda que quando ele ia bater uma falta, a barreira simplesmente abria, porque É o Roberto Carlos, né? Da antiga geração. Tá aí, ó. os caras ficavam com medo de levar uma bolada com a força absurda que ele conseguia meter na redonda. Na Copa de 50, o nosso querido Jair Coice de Mula jogou contra o México no jogo de estreia e fez um gol e deu uma assistência na partida que terminou em 4-0, mas com uma lesão que tirou ele do jogo seguinte. Aí na fase final do torneio teve um quadrangular, né? E o Brasil jogou contra a Suécia e meteu, adivinha, 7 Ah, a 1. louco, 7-1. Olha aí pra você ver. E parece que o Jair Rosa meteu 4 assistências. E eu Ô, digo louco. assim, parece, porque é complicado verificar certinho. Até tem o vídeo da época, só que não dá pra Nossa, ver com a não melhor dá. qualidade, ele é todo picotado, mas assim, aparentemente foram 4 assistências do homem. Contra a Espanha, o Jair fez o seu segundo gol, inclusive com a sua marca registrada, que era uma bicuda indefensável, em mais uma goleada do Brasil, dessa vez Caralho, 6-1. 6 O a 1. Brasil tava voando na Copa e o país era só festa. A seleção precisava apenas de um empate contra o Uruguai na última rodada no Maracanã lotado para ser campeã do mundo. Mas foi aí que aconteceu um dos momentos mais marcantes da história do Brasil no futebol, quando a seleção foi derrotada no que ficou conhecido como o Maracanaço e perdeu o título que estava em suas mãos. Essa amarelada aí bateu muito forte no Jair, que nunca se recuperou dessa derrota e acabou parando de defender a seleção brasileira, numa baita reformulação do elenco que até respingou na camisa, porque nessa Copa o Brasil jogou de branco, mas a partir dali a gente mudaria e adotaríamos o nosso tradicional uniforme amarelo. Chegava então a Copa de 1954 e no meio dessa reformulação o Brasil precisava de um novo camisa 10. O escolhido foi José Lázaro Robles, mais conhecido como seu apelido brasileiríssimo de Pinga. Às vezes é tudo que o Brasil precisa depois de uma decepção mesmo, né? Ele tinha 26 anos e na época da Copa era atacante do Vasco, depois Aí, ó, vindo a se tornar um grande dos Vasco. artilheiros do clube e cravando seu nome na lista de grandes ídolos, né, do Gigante da Colina. Ele tinha sido campeão com a seleção nos Jogos Pan-Americanos de 1952, fazendo o gol que fechou o placar do título brasileiro contra o Chile, o que garantiu a convocação dele para a Copa na Suíça em 54 e, claro, a camisa 10. Só que acabou sendo uma estadia bem curta dele com a 10. No primeiro jogo, na goleada de 5-0 sobre o México, ele meteu 2 gols e deu uma assistência, porém ele joga no empate contra a Iugoslávia e se machuca, e acaba vendo do banco a derrota do Brasil contra a Hungria nas quartas de final. 4-2 um na Hungria. confronto tão violento
É que a Hungria é foda também, né? A Hungria nessa época era gigante. Que ficou conhecido com o apelido de Batalha de Berna. Para a Que Copa de isso? Caralho. 1958, entrou em campo o Aí destino. entrou, né? Ninguém O sabe a craque. história ao certo, O cada um diz monstro. uma coisa, mas a lenda é que antes da Copa de 58, a Federação Brasileira sorteou o número das camisas dos jogadores. E Ô, assim, o nosso louco. goleiro usava a 3, tinha zagueiro que vestia Caralho. a 9 e O goleiro usava 3, velho. Caralho, o zagueiro usava 9. Porra, muito nas foda, mãos hein? de Edson Arantes do Nascimento caiu a camisa Caralho, o Garrincha K11, velho. O Zagallo K7. Olha pro você ver, velho. Que coincidência, velho. Porra. 10. É um momento muito icônico porque pensa que o sorteio deu, sei lá, a 1 pro Pelé e não a 10. Talvez hoje esse vídeo fosse todos os camisas 1 do Brasil nas Copas. E a 1 fosse sinônimo de maestro do time, né? Mas caiu a 10 e o resto é história. Na Copa de 58, Pelé era o mais novo do elenco com apenas 17 anos e ainda se recuperava de uma lesão, o que fez ele perder as primeiras Que camiseta que eu uso? Cara, quando eu jogo bola eu uso a 6, velho. Que eu sou volante, né? Volante, segundo volante, eu sempre usava 6. partidas. Aí ele estreou contra a União Soviética do Yashin e nas quartas de final contra Gales, Pelé marcou o De seu 10, primeiro gol de quem maneira usa 10 é craque. espetacular, 11 batendo no também. peito e dando um toque 9 tem que ser matador. O 4 é o zagueirão. 1 é o goleirão. O 6 é o lateral que só corre, né? Impressionante. Aí é isso. O 6 não. O 6 era eu. O 6 era o volante. O lateral que só corre é a 2. Né? Eu era o 6. O segundo meio campo ali é o volante. para tirar do zagueirão e classificar o Brasil na vitória por 1-0. Nas semis, o jogo contra a França estava apertado. O Brasil vencia por 2-1, até que o Pelé decidiu resolver, metendo um hat-trick, o terceiro um baita golaço para levar o Brasil para a final. A grande final foi contra a dona da casa, Suécia. E depois da virada do Brasil, o Pelé... Caralho, a Suécia era forte pra cacete, então. Marcou o seu gol antológico, chapelando o zagueiro antes de fazer um dos gols mais bonitos da história das Copas e da história do futebol. Depois ele fez de cabeça e assim o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. 5-2. Aí quando chegou pra próxima Copa do Mundo, em 62, todo mundo já sabia quem seria o camisa 10. O Pelé já era considerado o maior jogador do mundo e a camisa 10 já tinha virado um símbolo, e ele começou aquela Copa já marcando um gol contra o México daquele jeito dele, passando por cima de todo mundo ali. Tudo indicava mais uma Copa lendária do homem, só que ele se lesionou contra a Tchecoslováquia e ficou de fora do resto da competição. E aí, sem o camisa 10, o resto a gente já sabe. O camisa 7, Mané Garrincha, puxou o protagonismo e o Brasil foi bicampeão. O anjo das pernas tortas, né? Mané Garrincha. Em 66, mais uma Copa com o Pelé vestindo a 10. Só que aí aconteceu algo muito triste para a história dele. O rei até marcou contra a Bulgária, mas foi caçado em campo num jogo violento, onde ele acabou se lesionando. E sem ele, o Brasil acabou perdendo para a Hungria. E aí, no jogo seguinte, ele volta, só que ainda no sacrifício, meio capenga, o Brasil vê outro jogo violento contra Portugal e acaba sendo eliminado pro time do Eusébio. Em 1970, a gente foi pra quarta Copa do Mundo com o Pelé vestindo a 10. É nessa aí que ele protagoniza aquele famoso gol que o Pelé não fez do meio campo contra a Tchecoslováquia, mas depois deixou o seu no mesmo jogo, tá? Fez mais 2 contra a Romênia e na semifinal contra o Uruguai tem outro lance icônico, aquele que ele finta o goleiro sem tocar na bola, mas... Nossa, esse lance aí é fantástico, né, velho? Perde o gol, só que aí é na final contra a Itália que o Pelé abre o caminho pro tri mundial, metendo seu golzinho de cabeça naquela vitória. Pô, a Itália é patinho do Brasil, né? A Itália é patinho do Brasil, né? Sempre perde, perdeu 2 final, pô. 70 e 94, né? 4-1. Sem dúvidas o maior e melhor 10 que o Brasil já teve, um cara que literalmente... Pô, melhor 10 da história, pô. Deu significado à numeração da camisa e que deixou as coisas até meio que injustas pra quem vinha depois, né? Tu vestia 10 do Pelé, começou a ser um peso. Aí você olha hoje, o camisa 10 do Brasil é o Vini, né? Se bem que agora não é mais, né? Porque o Neymar tá aí. Porra. Cobrança muito grande. Se fosse o Vini, pelo amor de Deus. Hoje que a 10 do Rei deveria ter sido aposentada pra ser imortalizada na seleção, mas continuou sendo utilizada. Eu acho que não. No Santos podia ser, mas no Brasil, na seleção, não. Novamente. E foi assim que na Copa de 1974, já sem o Pelé, foi um campeão de 70 que passou a usar esse número. Era o Rivelino, que tinha 27 Grande anos, Rivelino. era aí, ó. Ídolo do Corinthians, isso aí, com Coringão. experiência, o que dava muitos créditos pro homem. Um belo bigode, olha isso. O Rivelino é lindo, né? Olha isso, coringaço.
um belo bigode, um belo cabelo. É o Rivelino nele. Corinthians, com bastante experiência, o que dava muitos créditos pro homem substituir o Pelé. O Brasil começou tímido naquela Copa, com 2 empates e apenas uma vitória sobre o Zaire, Caralho, onde o o Rivelino Zaire deixou dele com uma bomba de fora da área. E a segunda fase era novamente dividida em grupos, e aí o Rivelino fez o gol de falta histórico da vitória por 1 a 0 Sim, contra ó. a Alemanha Oriental e abriu o placar no 2 a 1 contra a Argentina. Porém, o Brasil ficou pelo caminho e foi eliminado depois de enfrentar o carrossel holandês. É foda, a 4 Holanda é anos mais foda. tarde, na Copa de 1978, o Rivelino voltaria a utilizar a 10, sendo o jogador mais experiente do time, e nesse momento ele já defendia o Fluminense. O enredo acabou sendo parecido com 74, uma fase de grupos ali sem muito brilho, só que agora com uma diferença: o Rivelino começa como titular, mas mal joga nos jogos seguintes por conta de uma lesão. Sem ele, o Brasil é eliminado na segunda fase de forma muito polêmica, né, pra Argentina no saldo de gols. Mesmo invicta na Copa, a seleção ficou em segundo Se nessa foi segunda roubado, fase né? de Verdade é grupos essa. e foi jogar a disputa pelo terceiro lugar, em que Aí, venceu ó. a Itália. De novo, Brasil ganhando da Itália de novo. Teve que assistir os seus maiores rivais conquistando a glória. Devido à lesão do Rivelino, quem assumiu o protagonismo nessa Copa aí Grande foi o Zico. Zico, que anos depois também herdou a camisa 10. E foi assim que lá na Copa de 1982, com o Zico tendo 29 anos e sendo jogador do Flamengo, onde tinha passado a carreira inteira e era ídolo máximo, ele estreou com a 10 na fase de grupos, guardando 3 gols, e o Brasil saiu vitorioso nos 3 jogos. O jogo contra a Nova Zelândia foi um primor, com o Zico botando os caras no bolso, fazendo 2 gols e dando 2 assistências. O primeiro gol, inclusive, foi uma puxeta maravilhosa naquele Caralho. time que deu pro Brasil a fama de futebol arte. E dá pra ver pelos gols ali, só jogada bem trabalhada, né? Na segunda fase, Pô, o Brasil não ter ganhado essa Copa é brincadeira, né? 82 e 86. os brasileiros se vingaram dos argentinos de Maradona, com o Zico novamente marcando gol e dando assistência, e tava então tudo às mil maravilhas até o Brasil trombar com a Itália. Foi aí que o É foda. artilheiro Aí chegou a Paolo Itália. Rossi destroçou o Brasa, a Itália venceu por 3 a 2 e caminhou para ser campeã daquela Copa. 4 anos mais tarde, em 1986, o Zico já tinha um status consolidado no mundo da bola e voltava ao Flamengo depois de uma passagem pela Udinese. Na Copa, a seleção venceu os seus primeiros 3 jogos, mas com o Zico atuando como reserva, voltando de uma lesão. E que sina, hein, cara, dos camisas 10 indo machucados pra Copa do Mundo. É um negócio que, infelizmente, não Pior que o Neymar se machucou, né? Parece que ele tá machucado. Aí é foda também, né? Porra, que azar, velho. acaba por aqui. A seleção passa pela Polônia nas oitavas e depois encara a França, com o Zico entrando no meio do jogo e perdendo um pênalti, no que a partida terminou 1 a 1 e os franceses venceram nas cobranças alternadas. Foi o último jogo do França é Zico com a foda. amarelinha, numa partida que ele acabou ficando marcado como o vilão da eliminação. Tudo isso foi demais pro Zico, que depois se recusou a voltar a vestir a camisa da seleção, então o número 10 acabou passando por um cara que também estava naquela eliminação, só que era bem mais novinho. Era o Paulo Silas, que ganhou a honraria de ser o 10 na O Copa de Silas. 90 na Itália, aos 24 anos. Ele tinha sido campeão da Copa América um ano antes e jogava pelo Sporting de Portugal, depois de ter sido revelado pelo São Paulo e se tornado ídolo lá. O Brasil vinha para essa Copa muito pressionado, com vários problemas extra-campo e com um jejum que já estava caminhando para 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. E aí não ajuda aí é nada foda. que o camisa 10 Caralho, do olha o Brasil Renato na Gaúcho. Copa Caralho. mal jogou. A seleção venceu A verdade é que o camisa 10 de 90 era o craque Neto, né? Todo mundo sabe disso. Verdade é essa. todos os jogos da fase de grupos, mas não convenceu. O Silas começou todos no banco, só jogando em torno de 8 minutos contra a Suécia e 4 contra a Costa Rica. Nas oitavas contra a Argentina, Ô, o Maradona. Canidia abriu o placar para os hermanos no finalzinho e só aí que o Silas entrou, mas não conseguiu mudar o rumo do jogo nos cerca de 7 minutos que esteve em campo. Dá pra Caralho. cravar com sobras que foi a participação mais apagada de um camisa 10 brasileiro na história das Copas. Se somar todos os jogos, o Silas mal teve meia hora em campo. Mas depois sabe o que o Silas faz? O Silas vai comandar o Avaí e termina em sexto no Brasileirão, com o Que Avaí. isso, olha aí, ó. Beleza, até hoje ele mora no meu coração por causa disso. Para a Copa de 94, o Silas já não era mais convocado e para ser o Quem novo que era? camisa 10, nada melhor do que o irmão de Sófocles, Sóstenes Ah. e do grande Sócrates, o Quem? Raí, exatamente. Aí, ó. Muita gente Grande talvez Raí. não saiba, mas o Raí e o Sócrates eram irmãos. Cara, eu não sabia disso não, hein? Grande Sócrates, hein? Ídolo do Coringão. E, inclusive, o Raí quase foi nomeado Xenofonte, porém a mãe dele não permitiu que o pai Caralho. continuasse a Xenofonte é brincadeira, né? Porra.
nomear os seus filhos com o nome de filósofos gregos antigos. O que é uma pena, né? Sinceramente. Porra, coloca Platão, Aristóteles, mas Xenofonte, nem sabia que existia um cara assim, porra. Xenofonte, imagina. O Raí já era uma lenda jogando pelo São Paulo nessa época, O Raí era craque. Libertadores e campeão brasileiro. E na época da Copa era uma contratação recente e de peso de um PSG próspero, mas longe de ser a potência multibilionária e vitoriosa da atualidade. E por incrível que pareça, naquela época ele ir jogar no PSG causava um pouco de dúvidas. O futebol internacional não era tão acompanhado no Brasil, é claro, e na cabeça de muitos ele estava saindo de um São Paulo super vitorioso para ir para um PSG desconhecido, entendeu? E isso era visto de maneira esquisita. O Raí estreou na Copa literalmente como 10 e faixa, já que também era o capitão do time, marcando de pênalti contra os russos e ajudando a Celeste a se classificar para as oitavas. Só que aí ele perdeu a sua vaga no time titular, jogou muito. Caralho, que seleção, hein? Raul, Raí, Romário e Bebeto, hein? Tá louco. Muito pouco nos jogos seguintes e ficou de fora, inclusive, da grande final do Brasil ser tetracampeão mundial. Caralho, olha o Cafuzinho, velho. Ô, louco. Mas com o Dunga como capitão da taça. Então foi mais uma Copa onde o Brasil ainda sentiu falta de um grande camisa 10 que realmente fosse o maestro da equipe, só que dessa vez veio o Tetra, então ninguém se importou, o Raí não saiu como vilão de lugar nenhum. E aí na Copa de 98 as coisas estavam esquisitas, porque mesmo tendo acabado de ser o último campeão mundial, o Brasil chegava de novo pressionado em um momento conturbado extra-campo. E quem tinha a responsabilidade de afastar a má fase do número 10 lendário era o pernambucano Rivaldo, que aos 26 anos vivia o seu auge jogando pelo Barcelona. Na Copa de 98, o Rivaldo fez um gol e deu uma baita assistência no jogo contra Marrocos e ajudou o Brasil a terminar em primeiro no seu grupo. Nas quartas, ele foi decisivo marcando 2 contra a Dinamarca. E nas semis, ele dá mais uma assistência fantástica pro Ronaldo e converte o seu na disputa de pênaltis que despachou a Holanda. A grande final seria contra a dona da casa, a França. E aí a gente sabe, brilhou o camisa 10 do outro lado, né? O Zidane deu um show e os franceses foram campeões. Depois dessa decepção, com direito a um drama por conta daquela convulsão que o Ronaldo Fenômeno teve antes da final da Copa, em 2002 o Brasil já chegava desacreditado mais uma vez. Agora depois de ter sido eliminado para Honduras na Copa América e de ter sofrido nas eliminatórias, quase ficando de fora da Copa do Mundo. E por falar em quase, o Rivaldo quase abandonou a seleção, mas resolveu voltar atrás na sua decisão. Foi para a Copa do Japão e da Coreia, com a 10 nas costas, e o resto é história. No jogo de estreia, depois de dar uma assistência pro gol do Ronaldo, o Rivaldo fez o gol da vitória de pênalti contra a Turquia e depois também marcou nas goleadas contra a China e Costa Rica. Nas oitavas, mais um gol dele diante da Bélgica, o que mostrava que a seleção e o seu camisa 10 estavam voando. Nas quartas, ele marca contra os ingleses, enquanto nas semis quem resolve é o Ronaldo. E aí, por mais que na finalíssima contra a Alemanha, quem ganhou toda a fama tenha sido o R9, o Rivaldo teve um papel fundamental, com o chute no primeiro gol que gera o rebote pro Ronaldo marcar e depois com aquele corta-luz maravilhoso. Cara, o Rivaldo era craque. É bem possivelmente o nosso 10 mais subestimado. Eventualmente o Rivaldo para de ser convocado, mas a camisa 10 fica vaga por muito pouco tempo. Foi um novo jogador do Barcelona que assumiu, aí, Ronaldinho Gaúcho, que havia acabado de levantar a taça da Champions e era o detentor da bola de ouro. Ou seja, o Brasil era o atual campeão da Copa e tinha no seu elenco o melhor jogador do mundo. O que podia dar errado, né? Tudo. Na fase inicial, o Brasil venceu seus 3 jogos com o R10 dando uma assistência, enquanto nas oitavas, os pentacampeões passaram por cima de Gana, mas o rendimento do Bruxo e do time no geral estava muito aquém. O técnico Parreira foi ouvir as reclamações da torcida e fez uma mudança tática, deixando o Dinho um pouco mais perto do gol, mas não adiantou, já que nas quartas de final saiu aquele gol do Henry e o Brasil foi eliminado para a França. O Ronaldinho acabou completando aquela Copa. A França é carrasco, nossa, hein? Tá louco. Copa do Mundo sem marcar nem um gol sequer. Até aqui ele foi o único camisa 10, junto com o Silas, a representar o Brasil numa Copa e não meter nenhum gol. Ele era o atual melhor do mundo, bola de ouro, então foi um consenso ali de que ele ficou abaixo e jogou mal. A raiva foi tanta que os torcedores brasileiros chegaram a incendiar uma estátua do Ronaldinho lá em Santa Catarina. Essa Copa, entre outros fatores, acabou tirando a vaga cativa do Ronaldinho na seleção e pra Copa de 2010 na África do Sul, o Dunga não convocou ele. Assim, o
número lendário ficou para um cara que já tinha vestido ela em outros momentos, o Kaká. Ele era jogador do Real Madrid e tinha Muito sido bom. bola de ouro em 2007, campeão de tudo quanto é torneio, incluindo a Copa do Mundo lá em 2002, onde ele mal jogou, mas fez parte da conquista. A moral era grande e o Kaká já era experiente, só que ele tava lidando com uma lesão séria e basicamente jogou a Copa no sacrifício. O grande momento dele foi contra a Costa do Marfim, dando 2 assistências e depois sendo expulso por uma cotovelada no peito do Keita, onde o jogador rival ali deu um migué desgraçado, né? Vamos combinar. Aí o Kaká volta a jogar nas oitavas contra o Chile, servindo de novo o Luiz Fabiano em um dos gols, mas no geral foi mais uma atuação um pouco apagada, já que ele nada conseguiu fazer contra a Holanda nas quartas, quando o Brasil foi eliminado novamente. Mas ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Quem não foi convocado para 2010 foi o menino Neymar, que começaria a partir dali a ganhar cada vez mais espaço e já como o craque do time recebeu a 10 justamente para É o único, né? Tem que ser. É o camisa 10. É o único que confio. Ele e o Roberto. É os dois. Copa de 2014 no Brasil. Ele era jogador do Barcelona e começou bem demais com 2 gols pra cima da Croácia e também mandou pra rede 2 vezes diante de Camarões. Nas oitavas, o Brasil teve vida difícil contra o Chile, passando só nos pênaltis com o Neymar convertendo a cobrança dele, enquanto nas quartas contra a Colômbia teve aquele jogo muito marcante onde o Ney até dá uma assistência num escanteio, mas a vitória fica marcada pela entrada... Olha esse arrombado da Colômbia, velho. Nossa senhora. Violenta do Zuniga, que O cara foi na pura maldade, velho. Olha isso, com a mão apoiada aqui. Nossa, maldade pura. Tirou o Neymar da Copa. E talvez ele tenha que agradecer porque ficou de fora do jogo mais vergonhoso da história da seleção brasileira. O 7-1 contra a Alemanha. 4 anos depois, na Copa de 2018 na Rússia, o Brasil precisava apagar o vexame histórico e de novo com o Neymar com camisa 10. Agora já como jogador do PSG. Ele marcou contra a Costa Rica. O Brasil bateu a Sérvia com outro gol do Thiago Silva em escanteio do Neymar, né? E nas oitavas, mais uma vitória com um gol do Ney pra cima do México. O camisa 10 estava carregando o time até que nas oitavas veio a ótima geração belga, que eliminou o Brasil e fez o Ney e todo... Um jogo esquisitaço também. Caralho, que tatuagem é essa, irmão? É um olho. Nós adiarmos o sonho do Hexa. Em 2022, no Qatar, o Neymar foi para sua 3ª Copa como camisa 10 do Brasil. E se você percebeu aqui, só ele e o Pelé conseguiram ir para 3 Copas vestindo a 10 da seleção. Aqui vale uma observação que já era aquela versão do Neymar que se machucava toda hora, e até por isso depois de jogar contra a Sérvia na estreia, ele se machuca novamente e fica de fora do restante da fase de grupos, e aí nas oitavas ele volta voando e marca de pênalti contra a Coreia do Sul, só que a sina do Brasil nas Copas continua. Nas quartas vem um jogo tenso contra a Croácia, que foi pra prorrogação. Nossa senhora, o que o Fred fez nesse jogo é brincadeira, né? Puta que pariu. O Casemiro também, porra. Até abriu o placar de maneira heróica, só que faltando só 4 minutos, o camisa 10 viu incrédulo todo o time do Olha lá pra você ver. Brasil subindo pro ataque, deixando os croatas livres pra contra-atacar e empatar o jogo com o nosso Pelo amor de Deus. Bruno Petkovic. Na disputa por pênaltis, o Neymar nem chegou a bater o dele, porque o Brasil parou no Livakovic e depois na trave, numa doída eliminação. Mesmo com o gol salvador na prorrogação, o Neymar era o melhor batedor de pênaltis da equipe e decidiram deixar do mundo, pô. E ele não bateu. Brincadeira, velho. ele pra bater a última cobrança, que simplesmente não veio. Então, muito por conta disso, o Neymar acabou sendo muito criticado nessa eliminação. Pro Neymar, foram 3 Copas onde ele conseguiu exercer o seu papel, mas com um gosto muito amargo no final. Mas ele ainda tem chance de refazer a sua história. O Neymar vai pra Copa de 2026 com a 10 nas costas mais uma vez. E apesar de todos os problemas da sua carreira nos últimos anos, o povo brasileiro ainda sonha que ele possa fazer a diferença e finalmente trazer o Hexa pra casa. Aqui no Eurão, a gente tá soltando muitos vídeos sobre Copa do Mundo. Vocês sonham ainda com o Neymar aí? Sinceramente, eu acho que é difícil, velho. Eu acho que é difícil. Eu acho que é muito mais o Endrick aí brilhar do que o Neymar. Mas o Neymar vai ser essencial também, né? Pra entrar no segundo tempo ali, decidir. Vamos ver, né? É difícil, é difícil. Bom,